Sou o Dr. Paulo, Samurai da Acupuntura. Hoje vou fazer um vídeo falando de tratamento de... Como é que vocês falam? Artrose, né? Vamos falar de artrose. Vou tentar fazer um vídeo público falando de artrose, explicando o que seria a artrose do ponto de vista ocidental e do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Então vamos lá. Artrose, vamos fazer uma discussão rápida. Eu vou começar a fazer vídeos mais simples, direcionados para simplificar a terapêutica dos terapeutas massagistas que não têm a formação em medicina e que são termos muito corriqueiros dentro da clínica e que eu vejo que dá muita confusão, né? Porque ex-alunos meus perguntam e eu sempre falo, medicina chinesa não é medicina médica, né? É uma técnica oriental, energética, então deve ser abordada como tal. Então, quando a gente fala termos médicos, há muita confusão, porque vocês não estudaram medicina, fisiologia, né? Seja fisioterapia, enfermagem, são termos distintos. Artros, na verdade, quer dizer articulação. É isso que você tem que entender. Articulação. Quando você diz que uma pessoa tem artrose, isso não é uma doença, porque artrose quer dizer articulação. Você está dizendo que a pessoa tem articulação. Sim, claro que tem articulação, né? A terminação it significa inflamação. Inflamação. Então, se a pessoa tem uma artrite, quer dizer que ela tem uma inflamação na articulação. Se ela tem uma artrite reumatoide, quer dizer que essa inflamação, reumato, né? Vamos colocar aqui, ó, reumatoide, quer dizer que essa inflamação é de ordem reumática. O que é uma ordem reumática? É porque o sistema imunológico desse paciente está agredindo o próprio corpo. É uma doença, vamos falar assim, autoimune. Ele mesmo está se prejudicando. Como é que eu vou tratar uma inflamação se eu mesmo estou me inflamando? Não adianta pôr gelo, não adianta dar anti-inflamatório, né? Que é o sistema imunitário que está agredindo. Então você tem que entender bem esse diagnóstico para saber direcionar os pontos de tratamento desse paciente. É o que eu sempre falo. Tem uma artrite reumatoide, uma artrite calcificante. Calcificante. Então, nesta região da artrose, da articulação, o corpo vai começar a depositar cálcio em cima disso. É onde a articulação vai ter espessamento, vai ter um acúmulo, que vão ser conhecidos como osteófitos, ósteo de osso, fito de, prolongamento. São os famosos bicos de papagaio, né? Então, se você tiver uma artrite com deformidades, né? Deformidade, eu acho que essa aqui é o que o pessoal entende por artrose popular. Quando a pessoa tem uma artrose, uma artrite reumatoide crônica, né? Muito tempo, onde começa a deformar a articulação, né? Os dedos começam a se entortar, começa a perder função articular, ele já não dobra mais direito, né? Que já deforma a articulação.
eu acho que popularmente é o que o povo quer dizer, até mesmo os médicos falam isso, isso é artrose, né? É quando tem essa deformidade. Então, do ponto de vista da medicina chinesa, vamos fazer uma abordagem de tratamento dessa artrose, que na verdade é uma artrite reumatoide com deformidade. Dentro da reumatologia, você tem muitos tipos de degenerações articulares, que não é o intuito deste vídeo. O intuito disso seria, na verdade, um médico reumatologista estudar. Isso aí é coisa de médico. Na prática, a gente vai ter que observar duas coisas. Quando você tem uma deformidade da articulação, deixa eu apagar aqui. Quando você tem uma deformidade da articulação, então, quando tem essa deformidade na medicina chinesa, então vamos ver primeiro a articulação. A articulação, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, ela é relacionada ao elemento água. Vamos colocar aqui, ao elemento água, né, que é a articulação, que tem por consequência ligação com a energia do rim, e este acúmulo de osso, na verdade, isso aqui é a região a que é cometido. Ele provém do excesso de líquidos por uma deficiência do sistema baço-pâncreas. O baço, ele tem que drenar os líquidos orgânicos. Quando esses líquidos se tornam excessivos, quando eles se tornam densos, isso é crônico, ele vai se densificando, ele vai ficando cada vez mais denso. Então vamos colocar aqui um processo de densificação, vai ficando denso, até um ponto dele se tornar sólido, rígido, que é o que nós vemos nas radiografias ou na própria mão ou articulação, qualquer que seja, que parece um osso. Ele é tão rígido que ele parece um osso. Então a medicina chinesa não vê o osso formado pela artrite crônica como osso. Ele, na verdade, vê como uma umidade que se alojou no interior de uma forma crônica e muito sólida. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Tem que tratar o sistema do baço, né, colocar aqui, e o sistema do rim. Tem que fazer a harmonização desses dois. A artrose, ela vai se manifestar principalmente em dois aspectos. Quando você, por exemplo, você pegou uma artrose no joelho, se você palpar o joelho, você vai observar ele frio ou quente. Muito simples. Se você palpar e ele estiver frio, é porque tem um quadro de umidade fria. Vou colocar aqui, de umidade fria. Toda umidade é de difícil tratamento, né? Requer, ainda mais por ser crônico e já estar muito físico, realmente é de difícil tratamento. O objetivo maior que eu vejo assim é, primeiro, tirar a dor do paciente e devolver ao máximo possível a função articular. Mesmo que ele perca amplitude de movimento, né? Digamos assim, que o cotovelo deveria fazer todo esse movimento aqui, né? Deixar o braço reto, né, 180 graus, até sua flexão final. Mesmo que ele perca a extensão, vá só até aqui, por uma deformidade articular, a gente tem que se empenhar que ele consiga fazer isso sem dor. Então, mesmo que demore anos, ou ele não volte a esticar totalmente o braço,
por uma disfunção mecânica, né, a articulação foi prejudicada, mas ele tem que ficar sem dor. Esse eu considero o meu objetivo. Então, primeira coisa a ser tratada, a umidade. Se a articulação estiver fria, nós vamos tratar como uma umidade fria, ou seja, o tratamento é dissolver a umidade e aquecer. E se estiver a articulação quente, é tratar a umidade e refrescar. Do ponto de vista de pomadas ou emplastos locais, dentro da fitoterapia chinesa, ou até mesmo a brasileira, que eles têm duas fórmulas principais, a do tigre e o do dragão. O dragão, para você não se esquecer, você imagina o dragão, ele gospe fogo, então o que ele vai fazer? Ele aquece. Ele é principalmente feito com a canela. Essa é a fórmula principal do dragão. E o tigre branco, lembra do gelo? Ele refresca. Ele é usado principalmente com a menta. A menta é uma erva refrescante. Então, quando você for passar uma pomada, se estiver frio, vai usar com canela. Se estiver quente, com menta. Caso você palpe e não perceba muita diferença da temperatura, é muito simples. Como é que você vai fazer? Se o paciente ele está com dor na articulação e ao movimentar essa articulação a dor melhora, é aquela famosa dor matinal. Ele acorda rígido, com dor, mas ele começa a se movimentar e melhora a dor. É porque a articulação é fria, ou seja, ao aquecer a articulação, ela melhora. Então você vai usar a canela, né? Ou fórmulas do dragão. São ervas aquecedoras. Moxa, bustão, emplastos quentes, água quente. Salmoura, né? Água quente com sal grosso, perfeito. E o quente é porque ele imagina assim, a articulação já está quente. Quando ele começa a mexer muito, piora a dor, porque ali vai haver um excesso de calor. Então o calor realmente prejudica. Então você tem que refrescar. São menta, fórmulas do tigre branco. A menta. Aqui, provavelmente, o gelo terapia, né? O gelo local vai ter um resultado bom para esse paciente. Fugindo um pouco aí da medicina chinesa, só para entender o aspecto da umidade fria ou da umidade quente numa artrite ou artrose. Quando usar um, quando usar outro. Em termos de acupuntura, quais são os pontos de tratamento para umidade? Então vamos lá. Quais seriam os pontos de tratamento para a umidade? Vamos apagar tudo aqui. Então eu estou passando aqui um protocolo para ajudar as pessoas aí a terem um tratamento. Primeira coisa a resolver, os rins. Primeiro, os rins. Crônico, não tem o que pensar. Bexiga 23. Para tratar os rins de forma crônica. Então, o bexiga 23 é o ponto para tratar, para reforçar a função do rim. Essa é o primeiro ponto a ser observado, né? Bexiga 23. Quais outros pontos que a gente pode usar para reforçar isso aqui? R7, que é o ponto mãe do sistema água, né, do rim. E vamos ficar só nesses pontos para não dificultar muito. Então, tratamento do rim. A segunda questão, tratar o baço pâncreas. O baço pâncreas, o ponto mãe vai ser o baço 2, né? Vamos tonificar aí o ponto mãe. Vamos pegar a parte da umidade
não tem o que discutir. É o baço 6. Essa umidade densa, já vamos pegar o baço 9. Eu usaria também para reforçar essa ação do aquecedor médio, o VC12. Faria isso. Vamos colocar a terceira etapa, o calor ou frio, vamos colocar aqui calor ou frio. E a quarta etapa, a direção do tratamento. Local. Vamos fazer assim para não esquecer aqui. Calor ou frio? Então vamos lá. Se for frio, quais seriam os pontos para aquecer? A gente pode pegar triplo aquecedor, melhorar essa função? Pode. Então vamos usar o TA5 para reorganizar essa função. Ponto de abertura do Yang Wei Mai, né? Qual um outro para aquecer? Vamos ficar só nesse. Agora, se estiver quente, para refrescar, eu usaria, me vem o R6 para refrescar esse sistema, que é o ponto maravilhoso do Yin Shao Mai, a abertura do Yin Shao Mai. Vamos ficar só nesses dois, só para dar uma direção no tratamento, né? Um ponto bom para resolver o calor mais ligado à febre, só para a gente abrir aí o pensamento, seria o IG10. O IG10 trata todas as febres do corpo. Apesar disso não ser um calor generalizado, vamos jogar o IG10 aí para tentar amenizar esse calor da artrite com sintomas do calor, né? Essa artrose, artrite reumatoide com deformidades. Local. Então vamos lá. Se a artrite, a artrose, a deformidade estiver localizada nas mãos, a gente pode direcionar o tratamento com o ponto IG4, né? Se estiver localizado, vou colocar aqui, ó, mais localizado na mão. Se estiver no dedo, a gente pode usar o ID3. Se estiver localizado no ombro, né, apesar de não ser uma região tão comum, mas vamos colocar o ombro aí, a gente pode pegar o ponto extra, né? Eu sempre falo desse ponto. Vamos colocar aqui o ponto extra do ombro. Como é que você vai localizar ele? Vai pegar a linha axilar com o acrômio, né, a ponta do osso, essa linha que junta os dois. É o ponto médio. Vai estar bem sobre o deltoide anterior, né, no centro do deltoide anterior. Esse é o ponto extra do ombro. Cotovelo. Vamos colocar o cotovelo, né? Cotovelo, vamos colocar. Me vem o P5, o P aqui da articulação, 765, P5. Tem o P5, vamos colocar o P5. Na prática, pressione os pontos da região. Então eu acho que ele estaria entre o P5 e o IG10. Provavelmente o P5 mais ligado ao frio e o IG10 mais ligado ao calor. Vou colocar assim, quando está quente, né, os dois cotovelos. Né? Sintomas de frio, eu usaria o P5 e no calor eu usaria o G10. Quadril, artroses, degenerações do quadril, esse já é mais comum de ver, né? Quadril, a gente pode usar o E30. O E30 é o estômago. Deixa eu
só ver aqui o ponto para não falar errado para vocês. Seria usar aqui no meu. Usaria o estômago, o baço, quer dizer, né? Tem o E30 e o baço 12. Vamos usar o baço 12 para ficar uma coisa mais local da articulação. O baço 12, ele vai estar bem na linha da sínfise púbica. Depois vê lá o vídeo de inserção de pontos. Ele vai estar bem na linha da sínfise púbica, né? Lateralmente na linha inguinal, né? Aqui está o osso do pubis e vai pressionar. Aqui vai estar o músculo reto femoral, bem aqui, vai pressionar. Esse aqui pega bem ali a cabeça do fêmur com acetábulo. É um ponto excelente para tratamentos de deformidades ou qualquer problema da articulação coxofemoral. Então, vou deixar o baço 12. Joelho, classicamente, é o E36. E também vamos ao ponto extra, é o ponto focinho do joelho, né? Focinho do bezerro, né? Vou colocar aqui ponto do focinho do bezerro. Esse ponto eu ensino aqui no canal. Coloca lá, focinho do bezerro, samurai da acupuntura, e eu ensino a inserir esse ponto aí, né? Se você olhar o joelho de frente, vai ter a rótula aqui, a perna, né? Vamos colocar aqui que aqui seja o lado medial, aqui o lado lateral, é o lado de dentro, né? Então vai ter aqui o tendão patelar, desculpa aqui, né? O tendão patelar, aqui o platô da tíbia, vai ser bem aqui, né? A agulha vai entrar reta, né? O paciente sentado, né? Joelho a 90 graus, agulha em direção ao centro do joelho. A agulha vai bem profunda até a obtenção do teti. Vai o vídeo lá, eu explico certinho. Vamos ver do tornozelo. Colocar assim. O tornozelo, eu acho que é a articulação mais difícil de dar artrose ou deformidade articular. A articulação talar, né, do talos ali com a tíbia, aqueles ossos ali do tarso, eles realmente são muito adaptados para o excesso de pressão que a gente faz, né, que a gente pisa ali nele, toda a descarga do corpo vai nessa articulação. É realmente uma articulação muito difícil de ter deformidade. Mas só para a gente colocar um ponto aqui, eu colocaria o E41. Eu acho que é o ponto que a agulha vai mais profundo. Eu usaria esse, né? Poderia usar também, que eu trato muitas patologias do tornozelo, não a artrose, a deformidade, mas entorses, coisas do gênero. Poderia usar também o R6, vamos colocar aqui o R6, e me vem também o bexiga 60, né? O bexiga 60 é mais ligado ali ao osso do calcâneo mesmo, quando ele é acometido. Então use o bexiga 60, já que a gente está falando de deformidade, para osteófitos, né? Bicos de papagaio, tendinites crônicas sobre o tendão calcâneo e degenerações nesse sentido, entesopatias focais, a gente pode usar o bexiga 60. Os dedos, o pé, a gente pode usar, eu usaria o F3 e o R1. Acho que esses são os pontos interessantes. Deixa eu colocar aqui mais alguns pontos. Se a degeneração articular estiver na região, vamos colocar assim, cervical, a gente pode usar o bexiga 10. Bico de papagaios na região do tórax, né? Bicos de papagaio, dores da coluna mesmo, né? Do osso da coluna. A gente pode usar o ID3
mas eu também associaria aí, por exemplo, pegando tórax, eu pegaria o do baço, eu usaria o bexiga 20. Vou colocar aqui, ó, bexiga 20. Se for da região lombar, já foi colocado, foi o primeiro ponto, que é o bexiga 23. E região lombo sacral, a lombar já vai pegar L5, S1 ali. Lombo sacral, elas já são solidificadas, apesar de haver algumas patologias específicas, mas muito incomuns, né? Aí vamos colocar assim na região sacroilíaca, vamos colocar pontos locais, pontos Ashi, né? Então acho que esse vídeo ficou bacana. Falamos sobre uma definição de artrite e artrose, diferenciação de frio e calor dentro da fitoterapia, como é que a gente pode ter uma base das ervas imperadores, o resto é variação, e um protocolo de tratamento tanto para frio e para calor. Então o primeiro passo é tratar a cronicidade do rim, o segundo, fortalecer o baço, porque como eu expliquei, a deformidade do osso vem da umidade densa de forma crônica, diferenciar o frio e calor, e o tratamento local de acordo onde tem a deformidade. Claro que a gente vai ter que associar isso com exercícios, compreensão da parte psicossomática, por que o paciente fez essa autossabotagem, se for reumatoide, o que provavelmente é, né? Fazer também a parte do Qigong, da meditação. Os exercícios são fundamentais, o shiatsu e a quiropraxia não agressiva, né? Lembrando que a quiropraxia não é feita para estalar, ela é feita para devolver a função articular. Nesse processo acaba surgindo o estalo, mas o objetivo não é estalar, né? Eu não tenho que apertar até fazer barulho. Eu tenho que devolver a função da mobilidade articular e, por conseguinte, acaba fazendo o estalido. Lembrando que, normalmente, quando há umidade quente, na prática clínica, a gente sabe que a manipulação de articulações com calor não dá um bom resultado, tende a ser doloroso para o paciente pós-tratamento. Então, na minha prática clínica, eu percebi que quando a umidade é fria, e eu uso, por exemplo, a moxa bustão, e depois do aquecimento, de algum exercício, ou só da moxa, eu tentar manipular aquilo, né, fazer a movimentação, dá bons resultados. O paciente no outro dia, ele fica bem, né, durante a semana. Quando ele é associado ao calor, os exercícios ali, quando mesmo você acha que o exercício é leve, mas quando você faz os exercícios ali, ele dá uma piora no outro dia. Então eu evito o excesso de exercícios quando há umidade quente. E a quiropraxia também eu percebo que quando eu forço um pouco a abertura articular e a manipulação, o paciente ali pode até ter uma melhora no dia, mas no outro dia, durante a semana, ele reclama que ficou meio doloridinho ou bem desconfortável aquela articulação. Então essas são as dicas do vídeo de hoje, tratamento de artrose. E isso aí. Curte o vídeo, coloque aí nos comentários se você já pegou o seu paciente, o que você fez. Fala aí de alguma patologia específica, comenta aí, fala aí, ajuda aí o canal para a gente crescer, ter novos vídeos. Faça suas perguntas, visita o meu site samuraidacupuntura.com.br. Lá tem apostilas que eu mesmo fiz, tem o meu livro de Reiki, tem muitas apostilas boas lá de teoria. E seja membro do canal. Como membro do canal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos de inserção de ponto, de continuação de aulas,
né, de vários vídeos, né, que eu tenho a continuação, a parte 2, parte 3. E como membro mestre, você vai ter acesso às playlists de formação em acupuntura, que após 12 meses eu envio, após uma avaliação, o certificado de acupuntura concedido por mim, tá bom? Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos semanais, toda terça-feira um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Dr. Paulo, Samurai da Acupuntura. Os